Hi guys, how are you? Tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é pra você que não gosta de estudar ou que não tem dinheiro pra pagar cursinho. É nóis. Então, gente, é o seguinte, eu nunca fui uma pessoa muito boa pra aprender as coisas da forma convencional, que é estudando. Eu gosto de aprender coisas, mas eu não gosto de sentar numa sala de aula e ter que digerir goela abaixo um negócio que estão me ensinando de um jeito que nem sempre é o jeito mais fácil de aprender. E com o inglês, pra mim, sempre foi muito assim. Eu nunca tive paciência de ficar lendo livro de inglês e lendo coisa de regra e não sei o que lá mais. Então, assim, hoje em dia eu acho meu inglês muito bom. Mas, com certeza, hoje em dia o meu inglês não é muito bom porque eu aprendi no curso de inglês. Não. Eu sempre tive muito interesse por inglês, eu sempre gostei. Então, eu sempre tive os meus paranauê pra aprender de um jeito mais divertido e que deu mais certo pra mim. Então, eu vou contar pra vocês nesse vídeo várias dicas que eu usei e que funcionaram pra mim, pra eu aprender inglês e melhorar o meu inglês sem ser estudante. Então, assim, a primeira coisa importante de falar, que vai parecer meio contraditório, porque eu acabei de falar que é um vídeo pra quem não gosta de estudar, mas é o seguinte, se você nunca teve contato, assim, com o inglês e não sabe nem o básico, infelizmente você vai precisar estudar para aprender o básico. No Brasil eu sempre estudei em escola pública, então assim, as aulas de inglês era aquela coisa mais básica impossível, porque era 50 minutos de aula, uma vez por semana, ninguém estava interessado, então assim, era bem complicado, devia ser bem difícil ser professor de inglês, porque olha... Só que como sempre foi uma coisa que eu gostei muito e eu sabia que a minha mãe não teria condição de pagar um cursinho, sei lá, pra mim, eu sempre tentei dar o meu melhor na aula e tirar o melhor da aula também. Então, assim, por mais que fosse só o básico do básico mesmo, eu fazia de tudo pra aprender aquele básico do básico lá na escola. Então, se você tá na escola, presta atenção na aula de inglês, tenha um caderninho de anotações pra você anotar ali tudo que você precisa saber, aprende o tal do verbo to be. E na minha época, a gente não tinha tanto acesso a conteúdo no YouTube igual tem hoje. Então hoje tem várias videoaulas, tem pessoas incríveis assim na internet ensinando inglês de uma forma mais divertida, mais fácil de aprender. Então pega o básico, se dedica nisso por, sei lá, uns 3 meses, o tempo que você achar que precisa, para aprender essas regrinhas assim iniciais e o básico mesmo, para você ter um ponto de partida para as dicas que eu vou dar então nesse vídeo. Beleza? Primeira dica, que foi uma coisa que eu usei pra caramba, inclusive podia me patrocinar, porque esse vídeo não está sendo patrocinado, mas é o aplicativo Duolingo, que antes de vir pra Irlanda, principalmente, que eu queria dar ali uma alavancada no meu inglês, eu baixei esse aplicativo, que é o Duolingo, e eu nem lembro direito como que ele funciona agora, porque já faz tanto tempo, mas eu lembro que era muito bom, porque você podia fazer vários negocinhos lá de pronúncia, tinha também coisa de gramática pra você completar a frase, então era bem legal, porque não era aquele negócio chato e não era nenhuma obrigação, então sempre que eu tava à toa, eu abri o aplicativo, eu ia lá avançando, né, era tipo um joguinho que você tinha que passar de fase, então você ia subindo de nível, né, então é bem bom mesmo, ele é super intuitivo, então eu não preciso explicar pra vocês como que vocês têm que usar, porque quando vocês baixarem, vocês vão entender, e é um aplicativo que dá pra aprender outras línguas também, eu acho. Eu lembro que eu até arrisquei aprender um francês uma vez, mas não deu certo, mas pra quem tá começando agora, principalmente que não tem aí o inglês nem intermediário nem nada, é um aplicativo que ajuda pra caramba, então fica aí essa primeira dica. E aí beleza, já aprendeu um pouquinho do básico, já tá ali pronto pra entender uma palavra ou outra num filme, numa série, eu recomendo que vocês foquem em alguma coisa que vocês gostam de fazer pra pegar o inglês. Como assim uma coisa que vocês gostam de fazer? Eu gostava muito de assistir filme, série, ouvir música, enfim. Então quando eu era mais nova, eu abria lá aquele site, o Vagalume, que tinha letra de música, e eu colocava a letra das músicas em inglês pra poder ir cantando junto. Então assim, com isso eu aprendi muito de pronúncia principalmente, então eu sempre tive muita facilidade pra pronunciar as palavras certo, porque eu cantava tanto junto com as músicas que eu sabia como que tinha que falar a palavra. Isso ajuda pra caramba. Tanto que por assim, muito tempo da minha vida eu sabia cantar a música em inglês inteira sem saber o que significava, o que eu tava falando, mas eu sabia cantar direitinho, falava as palavras certinho, porque eu ia pronunciando ali junto, lendo, então eu já via como que escrevia e como que falava a palavra, então isso também ajuda pra caramba. Eu só esqueci de ler a tradução, né, porque muita música
música, igual eu já falei, eu não sabia nem o que eu tava falando. Então já dá uma melhorada nessa minha dica e aprende a cantar a música certinho, pronunciar as palavras e aproveita pra ler a tradução. E sobre filme e série, é uma dica que vocês já devem ter ouvido por aí provavelmente, mas é assistir os filmes e as séries sempre legendado. E a dica que eu posso dar pra vocês e que eu fiz muito é o seguinte: eu pegava aqueles filmes que eu sabia que eu já sabia as falas de cor e salteado e eu comecei a assistir esses filmes primeiro legendado em português para eu poder ligar o significado das palavras com que eles estavam falando. Então eu meio que decorava. Todo vídeo eu tenho que engasgar, porque senão não sou eu. Então eu meio que decorava as falas ali já em inglês, com a legenda em português. E depois de um tempo eu comecei a assistir os vídeos com a legenda em inglês. Porque primeiro que nem sempre a tradução é literal, né? Às vezes eles mudam ali uma coisa ou outra para fazer sentido. Mas também porque é importante a gente saber que o que eles estão falando nem sempre é parecido com o jeito que se escreve. Então você começa a ligar ali a palavra. Enfim, é o que eu já falei sobre as músicas. Você aprende a escrever a palavra do jeito certo e falar do jeito certo. Então essa dica pra mim, assim, é um negócio que eu faço até hoje e me ajuda pra caramba. E também porque se eu vejo alguma palavra que eu não conheço, antes eu fazia isso, hoje em dia eu não faço mais, mas eu tinha um caderninho onde eu anotava o significado, porque sempre que eu escrevia alguma coisa, facilitava pra eu memorizar. E eu fazer isso assistindo um filme, uma série que eu gosto, pra mim era um negócio que, assim, não era chato, sabe? Não parecia que eu tava estudando, mas ajudava muito pra eu aprender e memorizar as coisas. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo falando quais que foram os filmes que mais me ajudaram para aprender inglês, série, música, esse tipo de coisa. Eu posso fazer um vídeo separado. Enfim, deixa pra mim nos comentários. Tá, menina? Outra dica que eu acho que também ajuda é você começar a enfiar inglês goela abaixo no seu dia a dia. Então, assim, no Brasil eu não tinha com quem conversar, praticar inglês. Então eu ficava falando eu comigo mesma, criando altos diálogos em inglês na minha cabeça, brigando com as pessoas, falando what the fuck o tempo todo. Gente, é verdade esse bilhete, eu fazia isso. Mas não só isso de conversar sozinha em inglês, mas também de ficar falando o nome dos objetos, nome de cor. Isso ajuda pra caramba. Então, tipo assim, se você vê um negócio rosa, você já pode lançar lá, pink. Viu um negócio laranja? Orange. Então, assim, pode parecer um negócio meio idiota, mas isso ajuda pra caramba, porque aí você vai falando o nome dos objetos e quando você vê um objeto que você não sabe o nome, você vai lá procurar, anota no seu caderninho ou no seu bloco de notas do celular e isso vai enfiando na sua cabeça mesmo sem você perceber. E isso dos objetos é um negócio que eu faço até hoje. Eu não anoto mais porque eu tenho preguiça, mas quando eu não sei o nome de um objeto, às vezes eu tô num rolê aleatório com alguém que fala inglês ou que tem um inglês melhor que o meu e eu vejo qualquer coisa que eu não saiba o nome em inglês, eu corro pra pessoa pra perguntar como que fala, porque é vocabulário, né, que você vai colocando ali na sua cabeça e acaba memorizando. A próxima dica, que também ajuda demais, é você configurar os seus bagulho tudo em inglês, entendeu? Tipo celular, notebook, câmera, videogame. Coloca tudo em inglês, porque aí você vai ser obrigada a aprender, meu filho. Porque o meu celular era tudo em português, né? Até quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu ainda tinha deixado em português. Quando eu mudei para inglês, eu comecei a estranhar, porque muita coisa eu ficava meio perdida. Então, assim, isso te força, quando você realmente não sabe, você vai lá e pesquisa, e outras vezes é até intuitivo você ver o que significa certas palavras, por exemplo, settings, que é configurações. Eu nunca fui pesquisar no tradutor o que significava, porque eu já sabia que ali eram as configurações. E aí eu me familiarizei com a palavra nova em inglês, que era, né, as novas configurações, que agora chama settings. Tanto que muita coisa com o tempo, pra mim, é difícil em achar em português. Ou explicar pra alguém como que faz alguma coisa no celular em português, porque realmente você fica ali familiarizado com tudo escrito em inglês. Então isso é uma dica que, sério, funciona. No início pode ser estranho, pode ser difícil, você vai ficar meio perdida, mas acostuma. Eu garanto que acostuma. Outra dica que eu acho muito bacana é a gente não levar as coisas tão no sentido literal da tradução. Muita coisa que a gente vai traduzir no Google Tradutor, principalmente, vai sair errado, porque tem palavras, tem frases e tem expressões em inglês que não tem como traduzir, que a gente tem que pensar em entender e não em ficar traduzindo. Então, principalmente quando você chegar nessa fase de assistir filme, série em inglês, com a legenda em inglês, não se apega em tentar ficar traduzindo palavra por palavra do que estão falando,
falando e tentar criar aquilo em português. Tenta entender o sentido do que estão falando, o sentido da expressão, o sentido da frase, o sentido da palavra, porque se vocês forem pensar bem, é assim que criança aprende a falar, né? Tanto português, inglês, qualquer língua. Elas aprendem não a traduzir as palavras que as pessoas estão falando, mas elas aprendem a entender o significado daquilo. E é o melhor jeito de aprender as coisas, porque isso de ficar traduzindo, gente, é uma armadilha, sério. O que eu vejo de gente traduzindo coisas assim no literal de português para inglês e falando uma frase que não existe, é absurdo. E é o que mais atrapalha o seu inglês a melhorar mesmo e ficar cada dia mais avançado. Então, considera isso aí, porque é uma dica muito importante. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, e isso assim é a minha experiência, foi o que me ajudou e me ajuda até hoje. Então se vocês tiverem outras dicas que vocês acham que também ajuda, deixa aí nos comentários pra mim. Eu vou tentar deixar na descrição alguns canais que ensinam inglês, enfim, de pessoas que eu acho que são legais pra aprender, se você gosta desse jeito mais divertido e não tão didático de aprender inglês. Aí vocês podem ver os links aí na descrição, quem quiser. E só antes de acabar, outra coisa que eu acho importante falar, gente, é que a gente não pode ficar com vergonha, com medo de falar inglês e de errar, porque no início eu tinha muito isso de ter vergonha de falar, eu não gostava, mesmo meu inglês, ele é um inglês bom, modéstia à parte. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo em inglês, deixa aí nos comentários pra mim. Eu ainda tenho um certo problema com falar inglês, eu não gosto muito, não sei se é porque eu já tô aqui há tanto tempo e no trabalho eu tinha que falar inglês o tempo todo, eu fiquei meio de saco cheio, mas não era um negócio porque eu tinha vergonha ou medo de errar mais, era só saco cheio mesmo. Então assim, se você tem vergonha, se você tem medo de errar, quebra essa barreira aí, porque sério, a gente já tá fazendo um puto esforço pra aprender uma língua que não é a nossa primeira língua. Com certeza, se você for falar com alguém que fala inglês, provavelmente ele não fala português, então a pessoa não tem que ficar te julgando. Se você errar alguma coisa, errar alguma pronúncia, é normal ter sotaque, eu acho uma gracinha, eu acho que tem que ter sotaque mesmo. Eu nem faço esforço pra perder o meu sotaque de brasileira, porque eu sou brasileira e é normal. Quem fala português também e não é nativo vai ter sotaque, isso acontece, é normal, não precisa ter vergonha nem nada disso. Então, fica essa dica extra, não tenha medo de errar e não tenha medo de aprender. Então assim, se você tem um amigo que fala inglês ou que tem inglês melhor que o seu, pede pra te corrigir, te ensinar como que fala direitinho. E é isso. E é isso aí, meninas, tudo bom? Me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, clica no gostei. E é isso, beijo, tchau!